Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à sua Dia TV, canal 23.1. Neste último dia do ano, nós estamos olhando para o nosso ano de 2020 com um olhar esperançoso. Passamos por diversas emoções neste ano, que foi marcado pela pandemia do novo coronavírus e, é claro, por muita instabilidade financeira, emocional e principalmente de saúde pública. Mesmo assim, nós tivemos muitas histórias interessantes que contamos durante este ano que se passou. E são essas histórias que eu venho trazer para você, porque o ano de 2020 vai ficar marcado naturalmente por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas muita coisa interessante e importante aconteceu neste ano que passou, que nós precisamos revisitar, porque já fazem parte de nossa história. Está no ar a retrospectiva 2020 da Dia TV. E o primeiro VT que eu venho trazer para você, na realidade, vamos refletir sobre um ato de esperança que geralmente nos marca no início de cada ano. Eu vou contar para você uma história de um garoto que fez sucesso nas redes sociais, oferecendo um quadro que foi pintado pela irmã dele de 4 anos de idade. Este garoto piauiense queria recursos para a reforma da casa da mãe dele. E durante o mês de janeiro como um todo, ele repercutiu bem falando de esperança e, é claro, da inocência das crianças na tentativa de resolver os problemas das famílias. Vamos rever essa matéria. A nossa equipe se deslocou para a Vila Terra Prometida para conhecer a história da família da Thaís. E eu quero que você embarque nessa história comigo. O bairro fica na zona sul de Teresina, próximo aos bairros Três Andares e Cristo Rei. Na entrada, a gente já nota os problemas. Para chegar na casa dela, a gente passou por um lamaçal e dobramos na rua Jacaré. Aqui falta calçamento, saneamento básico, infraestrutura e segurança. E aqui na Vila Terra Prometida, em meio a todos esses problemas sociais, a gente veio conhecer a família da Thaís. Ela tem 4 filhos, a Luna, a Laís, o Isaac e o Arthur. O Isaac, ele tem 6 anos e é bem esperto. Ele vê todos os problemas que a mãe passa aqui no bairro, como por exemplo, a casa, que com a chuva ela pode desabar. Ele é muito sentimental, assim, ele absorve muita coisa, então ele acaba assim percebendo tudo que acontece em volta, porque ele é muito inteligente. Todas as coisas que acontecem aqui comigo, eu tento evitar que ele saiba, mas ele acaba sentindo e aí fica triste, fica tentando ajudar e aí não consegue, por isso ele já fica muito mais triste ainda. A situação da casa preocupa. A cada chuva ela vai declinando. Nessa semana, Thaís colocou escoras na parede para tentar atrasar o que está para acontecer, o desabamento. As escoras dão apoio para a estrutura da casa, que é feita de taipa e tem um único cômodo. O que divide a cozinha e o quarto é o guarda-roupa. Galerinha, aqui é o quadro da minha irmã, ela tem 4 anos. Eu não sei o que é isso, mas parece que é um dragão, aqui é o corpo dele. Vendo esses problemas, o Isaac teve a ideia de vender um quadro que a irmã fez. Olhar atento e mãos na massa. Essa é a nossa artista, Luna, que faz lindas esculturas de massa de modelar e quadros que o valor chega a ser imensurável. Eu pintei o azul com o amarelo. E deu que cor? Verde. Você gosta de pintar? Sim. E esse aqui, o que é? Aqui, esse quadro, o que é? É um dragão. E o que o dragão gosta de comer? Salada. É um dragão fitness, ele gosta de comer saudável. É. Sabendo de todos esses dons valiosos, o Isaac resolveu fazer um vídeo para as redes sociais, para dar início ao leilão do quadro do dragão vegetariano. Eu queria vender esse quadro aqui para arrecadar dinheiro para consertar minha casa. Eu tô com problema, ela tá caindo. Será que a chuva vai derrubar? Eu peço pra Deus. Não. E galerinha, me ajude, vai. Dá um like nesse vídeo. Dá um like, por favor. Aí eu penso, quando passa ele, eu penso numa coisa, aí dá a ideia de vender. Há muito tempo ele pedia para gravar vídeo para colocar no YouTube, né? Ele sempre gostou dessas coisas de YouTube. E aí nesse dia ele estava aqui em casa comigo, ficou só perguntando se a casa ia cair, porque ele viu eu botando os pau, aí ele ficou, mãe, a casa vai cair.
Mãe, aí ele ficou olhando pro quadro e disse: mãe, a gente bem podia vender esse quadro pra gente comprar, pra ajeitar a casa, né? Ajeitar a casa. Aí eu fiquei pensando, ele disse: vamos gravar um vídeo, mãe. Aí eu vendo o quadro. Aí foi, a gente, por brincadeira, a gente brincando aqui de noite, né? Um domingo à noite, todo mundo pronto para dormir. Aí eu gravei o vídeo e aí ficou bem engraçado. Sortudo é quem tem a honra de ser amigo e morar com essas crianças. A tia Leda faz parte da família e ajuda na educação. Foram uma bênção na minha vida. Desde quando eles entraram na minha vida, que eu sou abençoada por eu estar presente e cuidando deles. Eu conheço o Isaac desde quando ele tinha 2 aninhos. E ele sempre foi assim, muito preocupado com a família, com a mãe, principalmente. Ele é essa criança abençoada. Por causa da repercussão do vídeo nas redes sociais, a família da Thaís recebeu algumas doações, como alimentos e materiais de construção, para dar início ao sonho do pequeno Isaac. Quero fazer minha casa, quero meu quarto, 3 quartos. Meu, Eduardo, da Laís e da Luna, da mamãe e da tia Leda. 3 quartos dá pra todo mundo, já que são 6 pessoas. Oi, galerinha, esse aqui é o quadro da minha irmã, não sei o que é. Tem um corpo, aqui o pescoço, aqui é a cara, aqui os olhos, que ele cospe fogo, é herbívoro e cospe fogo. E no dia 28 de janeiro de 2020, você que acompanha a programação da Aldia TV acompanhou uma reportagem sobre um ato de membros da sociedade civil organizada em frente ao Palácio da Justiça, aqui no bairro Cabral, zona centro-norte de Teresina, capital do estado do Piauí. O objetivo desse manifesto era mais uma vez pedir pelo fim do feminicídio e pelo respeito às vidas femininas. Durante este ano de 2020, este foi um dos assuntos mais abordados em nosso trabalho jornalístico da Aldia TV. E é este momento que nós vamos rememorar a partir de agora em nossa retrospectiva. Jean Abreu, pai de Camila Abreu, que foi assassinada com um tiro no rosto. Edson Carvalho, pai de Vanessa, que foi atropelada e morta. Uma dor para a família que nunca vai passar e que ainda esperam por justiça. A nossa preocupação das famílias vítimas, né, porque tanto por causa da morosidade em ser julgados esses casos de feminicídio, como nas solturas que estão sendo soltos agora todos os feminicidas, né? A gente fica preocupado porque pode acontecer com a gente o que está acontecendo com as outras famílias. Por isso nós estamos fazendo essa manifestação aqui com as meninas aqui da Frente Popular de Mulheres contra Feminicídios e esperamos que o Tribunal de Justiça se mantenha assim, a favor de ver o que é a possibilidade de julgar esses casos, porque a demora está muito grande e estão soltando todo mundo. E o prazo para quem é vítima? E o prazo para os pais, quando é que isso vai ter? Porque a justiça ela não bateu na porta de nenhum de nós para saber como é que a gente está, não. Então eu entendo o seguinte, que a justiça ela tem que ser feita, ela precisa ser feita, para que isso não aconteça mais. Olha, eu jamais me vi aqui, jamais me vi. Eu não vou ter, como eu já disse em várias reportagens, eu não vou ter minha filha de volta mais. A família está destruída. Famílias, vítimas e grupos protestam em frente ao Tribunal de Justiça, com várias faixas e cartazes e carros de som, pedindo por justiça e rapidez nos julgamentos dos processos. O protesto começou às 9 horas da manhã, com os objetivos de repudiar a soltura de feminicidas, ir contra a impunidade e pedir a condenação e prisão de todos os homens que mataram mulheres. Hoje o nosso objetivo é denunciar a soltura de feminicidas, né, que a justiça está liberando os homens que mataram as mulheres alegando morosidade. E isso para nós é um absurdo. É um absurdo porque a justiça que demora não é justiça para começar. Então nós não temos justiça. E a outra coisa, é muito interessante que se comece a liberar alegando morosidade e alegando que estão sob custódia os presos sem audiência, sem instrução do processo, começam pelos feminicidas. Por quê? A gente está fazendo essa pergunta hoje para o juiz, para o doutor Noleto, por que ele não começou, por exemplo, por um monte de pessoas
principalmente pobres das periferias, que furtaram celulares, por exemplo. A Cláudia é da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Ela já passou por violência doméstica com o ex-marido. No protesto, ela levava um cartaz com fotos do resultado das violências sofridas. Muitas vezes você não percebe. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, sou uma pessoa formada e me vi inserida nessa violência, né? Eu sofri todos os tipos de violência, a física, a psicológica, a patrimonial, a sexual, mas não conseguia sair de uma filha pequena e não conseguia acreditando que poderia existir uma mudança, e não existe. Segundo dados de 2018 da Secretaria de Segurança Pública, 18% de 27 feminicídios registrados eram mulheres negras. E para representar esse grande percentual, o Instituto da Mulher Negra no Estado também estava presente no ato. É uma realidade porque, associada à violência doméstica, também tem associação com o próprio racismo. As mulheres negras são mais violentadas, estupradas, mais assediadas. Isso por conta de um racismo que é estrutural, para além desse machismo que também é estrutural. Então, todas as vezes que a gente fala de qualquer tipo de violência em relação às mulheres, não se pode deixar de ter o recorte racial. O protesto durou toda a manhã, na espera de que o presidente do Tribunal de Justiça receba a organização. E no mês de fevereiro, como é tradicional nestes inícios de anos, nós aqui da Udia TV falamos sobre um assunto que repercutiu bastante nas redes sociais. Nós entramos em contato com um casal que queria casar, mas estava sem dinheiro. Sabe o que eles fizeram para conseguir arrecadar fundos? Foram para a Avenida Raul Lopes, na zona leste de Teresina, vender água. Vamos conferir como foi esta reportagem. De uma certeza eles queriam casar, mas o sonho custa caro. Então, eles acreditaram em famosas frases e provaram que não são apenas ditados populares, como para o amor verdadeiro não existe barreiras e para quem quer, arruma o jeito. Hoje a história é da Maria Gabriela e do Daniel. Como o Daniel ele trabalhava apenas no expediente tarde e noite, ele ficava com a manhã livre, eu pensei que a gente poderia fazer um extra. E aí eu comecei a dar aula de reforço, a vender brownie, e eu dei a ideia para ele do que ele achava de ele vir para Raul Lopes e ir testando os lugares mais frequentados aqui de Teresina para vender água. E ele gostou muito da ideia e logo assim, na mesma semana a gente já foi comprar, a gente já foi se mobilizar, fazer a plaquinha e tudo para dar certo. Veio uma certa vergonha, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu não vou fazer nada de errado, eu não estou fazendo nada que denigra a minha imagem ou nada que seja fora da lei, né? Por que eu preciso ter vergonha disso? Eles compraram as águas, o cooler para conservar a temperatura e fizeram uma placa para o anúncio. E como muitos dizem, a propaganda é a alma do negócio. A placa chama a atenção, até porque quem resiste a uma história de amor? Quando eu avistei de longe, compre a água e me ajude a casar, eu achei muito interessante. Então é a primeira vez que eu vi essa iniciativa, eu gostei muito. Então assim, eu adorei. Então o que me fez foi que eu desejo muita felicidade para o casal. É uma boa iniciativa, né? Então serve de exemplo para os outros, né? Que talvez não tenham condição, então é uma forma de conseguir algum recurso, com certeza. Parabéns ao casal. Olha, mas para chegar à decisão do casamento, eles percorreram um caminho de amizade e namoro. Tudo à distância e com a ajuda de amigos. Daniel, que é do Ceará, teve que superar muitas vezes a saudade da Gabriela, que é piauiense. As vindas a Teresina ficaram mais frequentes até a decisão de morar aqui. Nossos amigos em comuns começaram, por acaso, por uma brincadeira, falaram de mim para ela e começaram desde então a brincadeira, né? Então, em algum momento, eu decidi viajar para cá, para Teresina. Eu morava em Fortaleza e eu vim aqui para visitar meus amigos e a gente foi apresentado. E o amor deles dois impressiona. Em meio a tanta banalização dos sentimentos, eles escolheram ter amor próprio antes, para depois dar para o outro. Além disso, resolveram esperar o momento certo, até para dar o primeiro beijo. Eu aprendi isso, né?
que sempre que a gente se relaciona com alguém, é como se a gente estivesse unindo duas folhas de papel. Quando a gente cola. E sempre que você quiser separar aquelas folhas, sempre vai ficar um pedaço de uma na outra. Olha só, e o casal conseguiu casar no mês de junho deste ano de 2020. Nós aqui da Udia TV apenas desejamos a vocês muita saúde e prosperidade na vida deles. E foi também no mês de fevereiro que nós aqui repercutimos um assunto de interesse de praticamente todo o estado do Piauí, porque vivenciamos e moramos em um dos estados mais católicos do Brasil. Nós falamos do início do processo de canonização daquele que está sendo apontado como o primeiro santo teresinense. Eu estou falando do padre Pedro Bausi, que tem uma história muito bonita ali na região da Vila da Paz. E este início de processo de canonização foi acompanhado de perto pela Udia TV. Vamos lembrar. É um sacerdote de origem suíça e italiana, né? Tinha nacionalidade italiana. Ele se ordenou sacerdote na Itália, depois trabalhou por um bom tempo na Itália, fez um grande trabalho, depois foi numa comunidade chamada Paraíso, comunidade missionária de padres da Itália, foi para a Bolívia. Esse é o testemunho do Carlos Alberto. Ele conviveu por muitos anos com o padre Pedro Bausi, que chegou a Teresina aos seus 60 anos para cuidar dos rancenianos. Sacerdote que foi um homem que costumava seguir principalmente o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por essas qualidades, os fiéis que conviveram e receberam muitas graças pela intercessão do padre formaram a Associação Padre Pedro Bausi para começar o processo de canonização e deram início no ano passado, com uma consulta aos bispos do Piauí, depois aos fiéis e, em seguida, um documento foi enviado para Roma. Agora, eles receberam uma resposta. A resposta que nós recebemos é da Congregação para a Causa dos Santos, em Roma. A gente pode dizer, é o nada contra. Ou seja, Roma permite a gente iniciar esse processo de beatificação e canonização do Padre Pedro. Padre Pedro foi o responsável por várias obras construídas, como o Centro de Saúde, a Clínica dos Rancenianos, 6 igrejas e 5 escolas. Mas essas obras não entram no processo, e sim as virtudes dele, como a fé, a esperança e a caridade. Padre Pedro era alguém que se inseriu no nosso meio com uma simplicidade muito grande. Aquele homem alto, forte, italiano, com seu jeito de ser, mas que tinha um amor muito grande pelas pessoas. Ele tratava você diferente. Ele era alguém que sabia o que você estava sentindo. Ele perguntava, via nos seus olhos e perguntava: o que posso fazer por você? Para a beatificação e canonização se tornarem reconhecidas pela Igreja Católica, é necessário de um milagre realizado pela intercessão de Padre Pedro Bausi. Milagre é o impossível se tornando possível, né? Por exemplo, uma pessoa acidentou, perdeu a mão. E ela pede a Deus, por intercessão do Padre Pedro, que Deus restaure essa mão dela, né? Quer dizer, isso é um fato impossível para o conhecimento científico, né? E de repente um dia ela acorda com a mão completa, como se nada tivesse acontecido, né? Nesse momento, nós estamos abrindo, ou melhor, já abrimos, né, a primeira fase, que é a fase diocesana, ou seja, a fase de recolhimento da vida, dos documentos do Padre Pedro e também de recolhimento das graças e o milagre que nós esperamos com certeza, porque para nós ele já é santo. O mês de março chegou com a novidade da pandemia do novo coronavírus se instalando aqui em nosso estado. Foi no dia 19 de março que nossas equipes de reportagem foram para as ruas falar sobre talvez um daqueles produtos mais desejados no início deste ano de 2020. O álcool em gel. Nós produzimos diversas reportagens falando sobre a importância do uso do álcool em gel, mas esta em específico fala sobre uma procura exacerbada e também, é claro, sobre o desaparecimento do álcool em gel das prateleiras. Vamos lembrar. Tem álcool em gel?
infelizmente nós estamos em falta desse produto. O local que fica o álcool que o Ezequiel está procurando está vazio porque está em falta. E já é a segunda farmácia que ele entra. Qual é a resposta? Não tem. E o que? Tá difícil. E o que você vai fazer, Ezequiel? Ainda não achou o álcool gel? Fica difícil, eu tenho um lá em casa, mas estão pedindo, a minha mãe e a minha tia estão pedindo para me comprar, mas não tô achando. Chegar em casa, qual a resposta que você vai dar para ela? Não tem. Que não tem. Eu vou ver se eu acho ainda outros, mas tá difícil. Como o Ezequiel, muitas outras pessoas estão à procura tanto do álcool como de máscaras. A pergunta sobre esses dois produtos é a mais comum de todos que entram na farmácia. Muitas farmácias já fizeram um pedido do álcool para a distribuidora, mas não tem previsão da chegada do produto. Infelizmente nós estamos sem álcool. Há uma grande procura pelo álcool e desde a semana passada que nós estamos sem este produto. Zerou tudo. Mas vocês já fizeram pedidos? Quantas vezes? Nós já fizemos o pedido já desde a semana passada. E, como eu falei, já foi reposto 4 vezes o estoque da farmácia. E mesmo assim não damos conta. Se você olhar aqui agora na farmácia em volta, nem sequer o álcool líquido nós temos e nem o álcool em gel. Mas atenção! Caso você encontre algum desses produtos, o álcool ou a máscara, em algum lugar, cuidado com o preço. Alguns locais estão superfaturando e essa medida é considerada ilegal pelo PROCON. Se você notar isso, denuncie. Essa questão de dizer que a pandemia do coronavírus não é justificativa para elevar os preços. Então nós estamos verificando em loco essa prática abusiva e autuando essas empresas que estão comercializando um preço acima do permitido. Chegamos ao mês de abril de 2020. Foi no dia 3 de abril deste ano que nós rememoramos um assunto que realmente chocou toda a nossa sociedade teresinense e brasileira como um todo. A tragédia do Parque Rodoviário completou um ano. É importante lembrarmos que 2 pessoas morreram naquele desabamento de terra que aconteceu ali na zona sul de Teresina. E nós voltamos ao local para saber como é que estava a assistência às famílias um ano após a tragédia. O resultado? A tela do canal 23.1. Que era a minha casa há um ano atrás. Eu e meus filhos, meus netos, ao todo são 11 pessoas que moravam aqui. E hoje a gente está no aluguel, né? Está um pouquinho atrasado o aluguel da casa onde a gente está. E eu queria pedir encarecidamente ao senhor prefeito que nos dê uma resposta sobre nossas casas aqui, as pessoas que ficaram sem casa, foi perda total. E é muito sofrimento que a gente está querendo uma resposta para a gente saber o que. Porque se não puder fazer as nossas casas o mais depressa possível, que já está com um ano, é o jeito a gente voltar para cá, armar um barraco aqui e vir morar aqui. Eu sou uma das pessoas sobreviventes da tragédia aqui do Parque Rodoviário. Estou aqui no meu terreno e quero saber uma solução, o que eu posso fazer, porque eu estou acolhida numa casa de aluguel pela prefeitura e, inclusive, o dono da casa, o aluguel está atrasado e já pediram a casa para me devolver, porque já foram lá para tirar o dinheiro e nada de depósito de dinheiro. Eu já fui no CRAS, o carro está fechado, com esse problema dessa coronavírus, aí fica difícil da gente resolver. E eu, como sou inquilina da casa, todo dia a mulher lá fica falando que vai tirar o dinheiro e não consegue. Aqui é onde eu morava, aqui está o resultado da tragédia que teve, né? Como hoje está fazendo um ano e não resolve nada. Estão esqueceram de nós. Está fazendo um ano do alagamento do Parque Rodoviário. Olha só, a minha casa continua do mesmo jeito. Ela foi considerada área de risco pela prefeitura. Um risco que foi causado pela Oi Telemar e os próprios administradores municipal e estadual. Veja só a situação aqui da minha casa. Continuo do mesmo jeito, não recebi nada.
Não posso reformar minha casa, não posso fazer nada, porque o prefeito baixou o decreto desapropriando. E eu não posso fazer nada. Estou aqui com prejuízo, nunca recebi indenização nenhuma. Nessa minha casa moravam 2 famílias. Graças a Deus não teve nenhum óbito, não teve nenhuma pessoa ferida. Só o sofrimento mesmo. Não vou entrar mais, vai ter muito cansanção aqui. A mata tomou de conta. Olha só a situação dessa casa, pessoal. A prefeitura, ela reconstruiu muitas casas lá, reformou todas as casas que foram danificadas. Agora, as casas que caíram com as enxurradas, não vão ser reconstruídas no mesmo local. Vão ser construídas 22 novas casas, no terreno que tem mais acima, onde funcionava um clube, que essas águas foram acumuladas lá nesse clube. E desapropriar este terreno e construir 22 casas para as vítimas. Só que já completou um ano agora, né? Ainda não foram feitas ainda essas 22 casas. Estamos ainda com a promessa, já conversamos com o secretário da SDU, Zona Sul, e ele nos mostrou a planta do que vai ser feito nesse terreno e dessas casas. Diz que vai construir ainda neste mês de maio para frente. Estamos aguardando aqui ser construídas essas casas. Enquanto isso, estamos recebendo as cestas básicas que a prefeitura está doando para essas vítimas que perderam totalmente as suas casas. E foi também no mês de abril que nós registramos uma grande perda para a sociedade piauiense brasileira como um todo. Foi no dia 24 de abril do ano corrente que nós tivemos que noticiar em nosso trabalho jornalístico da Aldia TV a morte do empresário João Claudino Fernandes. Nós apresentamos também uma homenagem pela história de vida deste homem tão importante para a nossa sociedade. Vamos lembrar. João Claudino Fernandes, mais conhecido como Seu João, nasceu no dia 21 de junho de 1930 em Luiz Gomes, Rio Grande do Norte. Aos 5 anos, mudou-se com a família para Cajazeiras, na Paraíba, e desde cedo ajudava os pais tanto em casa como no pequeno comércio. Em 1954, deixa o seu primeiro negócio, a Guanabara do Sertão, para trabalhar com o pai e os irmãos. Em 1958, fugindo de uma grande seca, Seu João e seu irmão Valdeci Claudino inauguraram em Bacabal, no Maranhão, o Armazém Paraíba. Loja que rapidamente cresceu e hoje é considerada uma das maiores lojas de departamentos do Brasil. Em 1968, já casado com Socorro de Macedo, fixa residência em Teresina. Tiveram 5 filhos. Seu João foi um exemplo de trabalho, mas também de um homem moldado pelas amizades e valorização à família. Lamentamos profundamente comunicar o falecimento de João Claudino Fernandes, um homem notável que nos deixa uma grande história e um exemplo de vida. A família Claudino agradece a todos pelas orações ao nosso querido pai nesta sua partida para a moradia eterna. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Na volta você acompanha os destaques do programa Rota do Dia, que também participa aqui da nossa retrospectiva 2020. É um minutinho só, não sai daí. A gente volta já com o seu programa de retrospectiva aqui na tela da Aldia TV, canal 23.1.